É extremamente normal no contexto brasileiro recebermos o batismo quando ainda somos pequenos, quando sequer temos consciência daquilo que nos acontece. O batismo é administrado na confiança de que pais e padrinhos assumam a educação religiosa da criança. À medida que o tempo passa e a criança amadurece, ela precisa responder por sua fé. A decisão dos pais já não conta mais, pois ela precisa se decidir por Cristo ou não, pela igreja ou não, pela fé ou não. Ou seja, por mais que tenhamos recebido como herança o tesouro da fé, chegará um dia em que nós, livre e conscientemente, daremos nossa adesão pessoal e intransferível. A liturgia desse 21º domingo do tempo comum nos ajuda a refletir sobre o tipo de relação que mantemos com o Senhor. A partir do capítulo 11, o evangelista Mateus volta sua atenção para o tema da identidade de Jesus. Ali compareciam os discípulos de João Batista, perguntando a Jesus acerca de sua identidade. És tu o Messias ou devemos esperar um outro? A partir de então, surgiram inúmeras opiniões por parte dos seus adversários, que o acusavam de ser um agente de Beelzebul ou de seus familiares que não entendiam corretamente a sua missão. Contudo, a resposta será dada tão somente agora, no capítulo 16 do Evangelho. A cena está ambientada em Cesareia de Filipe, um lugar bem ao norte de Israel, junto às nascentes do rio Jordão. Estamos na metade do Evangelho de Mateus e o evangelista já nos apresentou inúmeras curas, milagres, exorcismos, discursos de Jesus. Por outro lado, também os discípulos já tinham sido enviados em missão no capítulo 10º e chegava o momento de avaliar tudo o que estava acontecendo. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E não esperava ouvir elogios rasgados dos discípulos. A preocupação de Jesus era saber se as pessoas estavam de fato entendendo a sua missão. Podemos imaginar que ele deve ter ficado um pouco desalentado. As opiniões eram confusas e procuravam encaixar Jesus em algum personagem do passado. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Como se vê pelas respostas, as pessoas viam Jesus como um profeta na linha dos profetas do Antigo Testamento, operadores de milagres como Elias, sofredores como Jeremias. Mas Jesus é mais do que um simples profeta. E é aqui que se insere a segunda parte do diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Quando eles são perguntados: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Todos os evangelhos sinóticos trazem esse diálogo entre Jesus e Pedro, mas Mateus vai modificar e aumentar intencionalmente as palavras em vista de sua teologia própria. Em Marcos, Pedro diz apenas: tu és o Cristo, e em Lucas, o Cristo de Deus. Mas Mateus aprofunda a resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Cristo e Filho de Deus são dois títulos que conseguem compendiar a identidade de Jesus. É também Mateus que traz as palavras elogiosas dirigidas a Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, indicando que o autêntico conhecimento de Jesus não é fruto de simples reflexão pessoal, por mais astuta que seja a pessoa. Trata-se de um dom, assim como toda revelação divina. É a iniciativa do Pai dar-se a conhecer e estabelecer com o homem um relacionamento de amor. A seguir, Jesus fala de seu projeto, que contará com a colaboração dos 12. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Antes de tudo, a igreja do Messias é uma realidade edificada por Cristo. A igreja não é uma empresa, criada a partir de conveniências sociais, de simpatias ou de interesses inconfessados. Por mais que a igreja esteja ao cuidado dos homens, o protagonista é o Senhor. Eu construirei a minha igreja, diz Jesus. É importante pensar nisso para vencermos duas grandes tentações. A primeira é a tentação da síndrome do Salvador,
de achar que tudo depende de nós, que o peso da igreja está nas nossas costas, enfim, saber qual é o nosso lugar e a nossa verdadeira missão na igreja. Em segundo lugar, justamente porque somos coadjuvantes e a igreja não nos pertence, ela não pode estar sujeita aos nossos gostos pessoais. O critério de discernimento será sempre a palavra do Senhor, de modo que a igreja não está acima da palavra, mas a seu serviço, ensinando apenas o que lhe foi transmitido. Estamos na igreja para servir ao Senhor do jeito que ele quer ser servido. Como dizia Ratzinger, uma igreja que se faz a si mesma tem o sabor do si mesmo, que desagrada a outros si mesmos, e bem cedo revela a sua insignificância. Que pedra é essa sobre a qual a igreja será edificada? Nesse texto, está claro que não é Jesus, pois ele aqui se apresenta como construtor e não como a pedra. As opções interpretativas são variadas. Orígenes e Tertuliano falavam que a rocha era o ato da confissão de fé de Pedro. Portanto, a base da igreja é a fé do apóstolo. Os reformadores vão nessa mesma direção. Agostinho, por sua vez, afirma que a pedra é o próprio Cristo, mas essa interpretação, como vimos, não se acomoda muito bem ao nosso texto. Por fim, Leão Magno pensa se tratar do próprio Pedro, pois Jesus aqui lhe oferece a sua autoridade. Segundo as palavras da Lumen Gentium, na número 18, Jesus assentou em Pedro o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade da fé e da comunhão. Não existe fé sem a pessoa que crê. E Pedro é a pedra apenas em relação à sua confissão de fé sobre Jesus como Messias. Aí está a estabilidade do edifício da igreja. E continua Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. As chaves do reino são um símbolo da autoridade que lhe foi confiada. O simbolismo reaparecerá em Apocalipse 1:18, onde o ressuscitado diz: eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do reino dos mortos. Assim sendo, o poder dado a Pedro diz respeito à autoridade no tempo presente. Ligar e desligar são termos que se relacionam ao tema da autoridade. Entre as diversas possibilidades de interpretação, houve intérpretes que entenderam que se tratasse da faculdade de perdoar ou não perdoar, ou então de excomungar ou de retirar a excomunhão. Mas a maioria dos estudiosos entende que as palavras elas devem ser entendidas em sentido doutrinal. Ou seja, Pedro possui autoridade de interpretar de modo conveniente a fé, de declarar verdadeira ou errônea uma doutrina, lícito ou ilícito um determinado aspecto moral. Seria muito bom se, ao terminarmos de ler e meditar o Evangelho desse domingo, pudéssemos louvar a Deus pelo dom da sua igreja, da qual temos a alegria de participar. É por meio dela que nós somos alimentados com os sacramentos. É por ela que temos os pecados perdoados. Foi ela quem conservou o tesouro da palavra de Deus que nos fortalece. Por ela recebemos a profissão de fé. A missão da igreja é apontar para Cristo e nos levar até Ele. Seu papel é conduzir os homens à fé, que não se baseie em nossos gostos e preferências. Caso contrário, seríamos nós os sujeitos do processo, e não Deus. Na fé, é Deus quem fala e age, e o homem segue e obedece, renunciando-se a si mesmo para tornar-se plenamente livre. Papa Francisco, a respeito de nosso lugar na igreja, diz: se é Cristo que te atrai, se te moves e fazes as coisas, é porque és atraído por Cristo. As pessoas, então, irão se dar conta disso sem esforço. Não há necessidade de demonstrá-lo, e muito menos ostentá-lo. Ao contrário, quem pensa em ser protagonista
ou empresário da missão, com todos os seus bons propósitos e as suas declarações de intenção, muitas vezes termina por não atrair ninguém. Um excelente domingo a todos vocês.